Um segundinho que ele deve estar aparecendo aquela tela. Isso, pronto, passou aquela tela. Pessoal, boa noite. Então, antes de eu começar a falar da matéria em si, vocês querem tirar dúvidas de circuitos elétricos ou de laboratório de circuitos elétricos das atividades passadas? Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Bom, se alguém quiser tirar dúvida, pode mandar aqui ou mandar no chat. Se não tiver, eu vou falar da matéria de hoje, que vai ser uma coisa que... Quem que foi que me perguntou como é que fazia associação de resistor? Que vocês viram isso em eletrônica aplicada? Quem que foi? Um de vocês me Foi procurou. eu lá no começo. Foi. Ah, tá. Foi você, né? Então, hoje eu vou começar a tirar aquelas suas dúvidas. Nós vamos ver a associação de resistores, né? A gente tinha visto lei de Ohm e a gente viu como resolver esse tipo de circuito, que a gente tinha uma fonte de tensão, a gente tinha um resistor e a gente conseguia calcular a corrente usando a lei de Ohm, que V igual RI. Só que agora nós vamos pular para um circuito mais complexo, assim, não muito mais complexo, mas um circuito aqui com dois resistores. Vocês já viram em eletrônica aplicada? Todo mundo já sabe o que é série? Eu estou fazendo só uma revisão ou eu estou introduzindo um conceito novo para vocês? Sim, série paralela eles já explicaram já. Mas para você chegar lá agora é bom explicar de novo. Então eu vou assumir que vocês já viram, mas eu acho que aqui eu vou fazer um pouco mais detalhado que talvez vocês tenham visto em outra aula. Vocês já viram divisor de tensão e divisor de corrente? Não. Não, né? Então tá. Bom, como é que nós vamos fazer para resolver esse tipo de circuito aqui? Nós vamos usar uma tática que é muito comum na matemática, na física e na engenharia, que é, eu sei resolver esse aqui, eu não sei resolver esse, então eu aplico uma transformação que eu transformo o caso mais complicado num caso mais simples que eu já sei resolver. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma transformação usando a propriedade que esses dois resistores aqui estão em série. Só que aí, vamos discutir um pouco mais a fundo o que é falar que dois elementos estão em série. Vejam que aqui eu marquei as tensões e as correntes desses dois resistores. Quando eu tenho elementos em série conectados dessa forma aqui que eu estou mostrando, qual que é a relação entre as correntes desses dois elementos? Quem me fala aí? Qual que é a relação entre a corrente que passa no resistor 1 e a que passa no resistor 2? Se eu não me engano, a corrente é a mesma. Isso, ela é a mesma, tá? Então, quando eu tenho elementos em série, a corrente que passa neles é a mesma. Isso aí é um dos pontos que vai definir uma associação em série. Por que a corrente tem que ser a mesma? Porque, olha aqui. Lerê, se eu não tivesse tomado a primeira dose, eu ia falar que eu estava ruim, viu? Olha aqui. Eu tenho uma carga. Essa carga, ela tem que passar por esses resistores. Se eu tivesse um desvio aqui, essa carga podia não passar pelo resistor 2. Mas como eu não tenho um desvio aqui no meio da conexão, essa carga ela tem que passar por R1, depois ela tem que passar por R2. Como a gente viu que a corrente é fluxo de carga, eu vou ter que ter o mesmo fluxo nos dois resistores, porque eu só tenho um caminho, né? Eu não tenho, a carga não tem escolha, vai ter que passar ali. Então, a corrente é a mesma. Em relação à tensão, gente, o que eu posso falar da tensão? A tensão aplicada em V1 e em V2. O que eu posso falar dela? Ela vai ser proporcional à resistência. Vai ser proporcional à resistência. Isso eu vou falar um pouco mais lá na frente. Mas a tensão total... Eu esqueci de falar uma coisa, né? Culpa minha. A tensão total aqui desse conjunto, se eu chamar isso de V, como que a tensão total se relaciona com a tensão individual de cada um? Ela vai ser proporcional a cada resistor e a total vai ter um valor fixo. Não, a total é um valor fixo, mas e aí, as tensões individuais,
que acontece se eu somar as tensões Ela vai ter que se individuais? dividir, né? Isso, ela divide. A tensão total tem que ser igual à tensão da fonte. Isso, mas o que eu queria chegar é que se você somar as tensões individuais, você chega na tensão total, tá? Isso aqui que é importante. Vocês têm que lembrar desses dois conceitos aqui, de série e paralelo. E aí o que eu vou pedir para vocês? Quando a gente aprende a primeira vez, pelo menos quando eu aprendi série paralela a primeira vez, eu decorava pelo desenhozinho. Eu falava assim, quando os dois resistores estiver assim, um conectado na frente do outro, eles estão em série. Não decorem dessa forma, porque em eletrônica aplicada 2, que provavelmente eu vou ser o professor de vocês, nós vamos ter que fazer umas análises de série em paralelo que não vão ser tão óbvias, que você vai saber que os elementos estão em série em paralelo em função dessas características aqui. Então, qual que é a característica de um conjunto em série? A corrente que o percorre é sempre a mesma e a soma individual das tensões é igual à tensão total do sistema, tá? Do elemento em série total. Isso aqui que define estar em série paralela. E por que é importante eu saber essas duas coisas aqui? Porque eu vou transformar, como eu disse, eu vou transformar essas duas resistências em uma resistência equivalente. Vocês já viram, né? Qual que é a resposta? Qual que é a resistência equivalente de R1 mais R2 em série? Quanto que dá? Soma, isso. A resposta é a soma. Aí a pergunta é, por que eu somo? Por que eu somo? Porque tem série. Não, porque tá em série não responde. E daí? Oi? Vira um resistor só? Não, tá, ele vai virar um resistor só, mas por que eu somo? Por que em série ou em paralelo a gente soma os inversos, né? Por quê? Por que em série eu somo? Por que eu não multiplico? Aquele exemplo do chuveiro lá? Da resistência do chuveiro? Não. Por que eu não multiplico um pelo outro, gente? Por que é a soma? De onde que o professor tirou que é a soma? É porque se você for ver bem a resistência total do sistema, vai passar pelos dois resistores. Então a resistência total vai ser a soma dos dois? E aí, o que você falou é uma interpretação física, tá certa a sua interpretação física. Mas deixa eu mostrar para vocês matematicamente por que é isso, tá? Uma coisa que a gente tem que saber, gente, é que muitas vezes a gente sabe as coisas porque a gente viu na internet. Eu vi o vídeo no YouTube do Me Salva e o Me Salva falou que soma. Ou eu fiz a matéria e o professor falou que soma. Mas e aí, por quê? A gente tem que saber o porquê das coisas. E o porquê vem dessas duas condições aqui. Primeira coisa, vou escrever a condição aqui de baixo. Só estou copiando ela. A tensão total do conjunto é V1 mais V2. Se a gente usar a lei de Ohm, V é igual a RI, não é? Então V1 é R1 e 1, e V2 é R2 e 2. Agora, vou usar a primeira condição, que 1 é igual a I2. Se 1 igual a I2, eu posso sumir com esse índice aqui, né? Só falar que é igual. Se eu faço isso, eu posso colocar a corrente em evidência. Olha aqui. Então, R1 mais R2 vezes I. Agora, a gente vê por que é a soma. Olha aqui. V igual a R, I. Isso aqui, é a lei de Ohm. Só que a lei de Ohm está aparecendo no lugar de uma resistência só, eu tenho a soma, que eu chamo de resistência equivalente. Deu para vocês acompanharem isso aqui? Entender o porquê que a gente soma? Tem como repetir, fazendo favor? Qual o passo que você deu ou não acompanhou? V igual a R1 Tá. mais... Olha aqui. Então, desse passo, daqui para cá, a gente falou aqui na definição de elemento em série que a soma das tensões é igual à tensão total. Né? Isso aqui vocês podem imaginar
antigamente existia, gente, uns brinquedinhos de pilha. Então você tinha aqui, ó, duas pilhas de 1,5 volts. Se eu coloco duas pilhas assim, aqui é 1,5 volt, aqui é 1,5 volt. Se eu pego a tensão daqui até aqui, quantos volts eu tenho? 3. 3. Isso, porque é a soma. Então, na associação em série, a tensão total é a soma. Beleza. Só que, quanto que vale V1? Eu vou usar a lei de Ohm. V1 é igual... é igual R1 vezes I1. Né? Isso aqui é lei de Ohm. Só estou aplicando lei de Ohm para o primeiro resistor. E o V2 é igual R2 I2. O que eu fiz? Só coloquei isso aqui, ó. Deu para entender agora esse primeiro passo, da primeira linha para a segunda? Entendi, agora entendi. Entendeu? Vamos a outra restrição que a gente tinha achado. A corrente é a mesma. Vocês disseram para mim que a corrente é a mesma. Se a corrente é a mesma, esse I1 ele vale a mesma coisa que I2, não é? Então, lembrando lá do ensino médio, eu posso colocar ele em evidência. Se eu coloco ele em evidência, ele fica R1 mais R2, tudo multiplicado pelo valor de I. Fez sentido? Positivo. Isso. Positivo? E aí, gente, aparece a soma. Vocês têm que olhar para essa equação aqui embaixo e ver a lei de Ohm. V igual 1R vezes o I. Só que esse R, que eu chamo de R equivalente, olha aqui, ele é a soma. E por que eu quero que vocês entendam isso? Porque vocês já viram essa fórmula do paralelo, que é 1 dividido por R equivalente igual 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. Vocês nunca iam aparecer com essa fórmula do nada se não seguir esse procedimento aqui, tá? A gente nunca ia descobrir aquela fórmula se a gente não tivesse certinho o que é a definição de série. Então, vou fazer os exemplos que vocês estão cansados de saber, porque vocês já viram isso na outra matéria. Mas, bom, eu vou seguir minha emenda, né? O que eu faço aqui? Eu transformo o resistor de 1 ohm em série com o resistor de 2, num resistor de 3 ohms. Então, aqui vira 3 ohms, 6 volts. Eu sei, então, que eu tenho aqui uma corrente de 2 amperes. Se eu tenho uma corrente de 2 amperes, como que eu faço para calcular a tensão em cada um desses resistores aqui? A mesma lei de Ohm. Multiplica. Lei de Ohm. Isso. Então, aqui vai ter 2 volts e aqui vai ter 4 volts. Olha o que é interessante aqui. 2 mais 4 deu 6. Vocês estão vendo que a soma individual das tensões dá a tensão total da fonte? Como tinha que ser, né? Senão tinha tensão aparecendo ou desaparecendo do nada. Como que a gente pode fazer para achar esse resultado de 2 e de 4 sem fazer esse passo intermediário, sem ter que fazer o equivalente, usar a lei de Ohm e depois multiplicar pelas correntes? Como que eu faço isso? Eu uso o conceito que a gente chama de divisor de tensão. Eu não vou deduzir aqui ele, porque eu acho que vocês já tiveram uma boa dose de matemática aqui. Eu vou mostrar como que a gente faz a conta. E tem um vídeo no YouTube, que eu vou colocar os links, que no vídeo eu deduzo. Então, quem que tiver curiosidade, como é que chega na fórmula, tá lá no vídeo no YouTube. Aqui eu vou só falar de como que a gente faz. Olha aqui. Quando eu quero calcular a tensão em algum resistor, o que eu faço? Vamos supor que eu quero a tensão no resistor 2.
eu faço o seguinte, eu faço uma fração que é a proporção de R2 em relação a todas as resistências. Ou seja, eu faço o valor de R2 dividido pela soma de todas as resistências. Se eu tiver 3 resistências, eu divido pela soma de 3, tá? Não tem problema não. E isso aqui vai me dar a porção da tensão total. Então, usando essa lógica aqui, se eu quisesse a tensão em R1, qual que seria a fórmula? Falem aí para mim em voz alta. Qual que seria a fórmula? R1 dividido por R2 e se tivesse o R3, por exemplo. Calma, R1 dividido por... Mais R1, né, não? Isso, mais R1, tá bom? Porque achei que ele ia falar trás para frente. Vezes o quê? Vezes a tensão daquele resistor. Vezes a tensão total. Isso. Ah, é total, hein? A total, vezes a total. Todas as vezes que quiser. É a tensão que está aplicada aqui. Ah, tá. Aí, o seu erro, eu sei que você está falando porque você já me procurou. Aí você tem que lembrar que quando você estiver fazendo uma associação mista, a tensão total ela vai diminuindo a cada etapa, né? Então pensa que é a tensão aplicada naquele ponto. Tá bom? Na verdade, a minha dúvida maior era que se a tensão total era a soma da tensão aplicada em cada resistor, eu achava que a corrente era da mesma forma. Ah, não, corrente não. Foi aí que eu me enrolei. Não. Aí a gente vai ver em leis de Kirchhoff. Vocês não viram lei de Kirchhoff em eletrônica aplicada, não, né? Ainda não. Ah, então tá. Pelo menos uma novidade. Exemplo. Vamos lá. Tem 12 volts e eu tenho um resistor de 1 kΩ e um resistor de 2 kΩ. Como que eu calculo a tensão no resistor de 1 kΩ? Vamos lá, fala para mim, gente. A tensão no resistor de 1 kΩ é como? 1 dividido por 1 mais 2 vezes 12. Isso, certinho. E aí, viu o que o colega de vocês falou que é 1 dividido por 1 mais 2? Vocês podem falar assim, ué, não era 1000 dividido por 1000 mais 2000? Dará a mesma, né, gente? Porque 1000 dividido por 3000 é a mesma coisa de 1 dividido por 3. Então, uma dica para facilitar a conta de vocês. Quando todos os resistores estiverem ali no mesmo múltiplo, né, forem todos quilo-ohm, todos mega-ohm e por aí vai, vocês podem esquecer o quilo nessa conta porque ele cancela. E aí o resultado vai ser o quê? 4 volts. Então, aqui eu tenho 4 volts. Quantos volts eu tenho que ter aqui embaixo, gente? Sem pensar muito. 8. Isso aí. Ah, não. Vocês estão fera. Alguma dúvida sobre associação em série? Se não tiver, eu vou para associação em paralelo. Vamos lá. Mesma coisa, gente. Agora, eu quero transformar esse tipo de circuito aqui, eu quero transformar num circuito que eu consiga usar a lei de Ohm e, consequentemente, que eu consiga resolver de forma fácil. E vocês vão ver que é tudo análogo. Na tensão, na associação em série, eu tinha divisor de tensão. Aqui eu vou ter divisor de corrente. Mas, mesma coisa. Não sei porquê, associação em paralelo costuma confundir um pouco mais. Então, eu vou tentar ir mais devagar na associação em paralelo. Primeira coisa, gente. Em série, a corrente era a mesma e a tensão somava. Em paralelo, vai ser o oposto. A tensão vai ser a mesma e a corrente soma. Então, vamos entender o porquê de cada uma dessas condições. Por que a tensão é a mesma, gente, quando eu tenho esse tipo de arranjo aqui? Deixa eu apagar essas bolinhas. Por que a tensão é a mesma? Ligação está em paralelo, pega 2 pontos.
Explica um pouco melhor, porque assim, você sabe que está em paralelo, mas por que é o mesmo? Porque a mesma tensão está aí nos dois, se você reparar. Isso. Os terminais estão conectados par a par. Tá? Então, já que os terminais estão todos sobre o mesmo ponto elétrico, eu tenho certeza que eles estão sobre a mesma tensão. Então, a primeira linha, ok. Por que a corrente soma, gente? Por que a corrente total é igual à corrente de cada um dos ramos? Por que isso acontece? A mesma que entra, a mesma que sai? Isso, a mesma que entra, a mesma que sai. Ótimo. Aí, deixa eu só elaborar um pouquinho. Imagina que eu tenho 3 cargas que entram. Se 2 cargas vêm para cá e uma vem para cá, vocês podem ver que a corrente vai ser diferente nos resistores. Mas quando chegar aqui no final dessa... Aqui era uma encruzilhada, né? Aqui é um... Qual que é o oposto de bifurcação? Uma união? Né? Quando chegar aqui na união desses pontos, vocês vão ver que eu vou ter as mesmas cargas de volta. Se eu não tiver, igual o colega falou, se eu não tiver o mesmo tanto que entra no que sai, teve carga desaparecendo, teve elétron indo para o além aqui. Isso não pode acontecer. É verdade, eu perdeu tudo em calor, né? Não pode perder o tanto que foi em calor, tá? Vai continuar mesmo. O elétron não desaparece. O elétron pode perder energia, mas ele em si não desaparece. Ele pode perder tudo que ele tem de energia em calor aqui, que continua válido essa análise. Ok. Tá? O elétron não some, não. Aí agora, gente, a fórmula... Deixa eu até apagar isso, que isso aqui é os resquícios de quando eu estava gravando os vídeos. Vamos lá. A fórmula de paralelo. Vocês já sabem ela, né? Qual que é a fórmula do paralelo, gente? REC sobre 1 é igual a R1 sobre 1, mais R2 sobre 1, mais R3 sobre 1. 1 sobre R3, né? 1 sobre R3? Isso. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ou quando tem um exemplo, igual o senhor mostrou aí, que é 2, aí fica R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2. Não, é o inverso, é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. O mais é... Mas aí, de novo, gente, por que raios dessa fórmula? Vamos usar essas duas restrições para a gente entender essa fórmula, que eu já até escrevi ela aqui no canto, mas vamos lá. Eu vou escrever primeiro isso aqui, ó. A corrente total é igual a corrente em um, mais a corrente em outro. Eu vou fazer para 2, mas isso aqui vai valer para quantos forem, tá? Agora, gente, vou usar lei de Ohm. Se V igual RI, I é igual V dividido por R. Então, V1 dividido por R1 mais V2 dividido por R2. Isso aqui fez sentido, gente? Todo mundo acompanhou o passo daqui para cá? Só apliquei lei de Ohm para cada uma das correntes. Sim. Sim? Agora, usando a outra restrição, que ó, eu comecei por essa, tem que usar a outra. A outra é que a tensão é a mesma. Se a tensão é a mesma, o que acontece? Ó? V dividido por R1 mais V dividido por R2, eu posso colocar o V em evidência. Olha, ó a fórmula começando a aparecer. Olha aqui o que apareceu, gente. A fórmula final. Deixa eu puxar isso aqui para a esquerda. Isso aqui lembra vocês do quê? O que isso lembra vocês? I igual a alguma coisa vezes V. Isso aqui é a lei de... Ohm. Lei de Ohm. Só que a lei de Ohm aqui está meio esquisita, né? Normalmente é V igual RI. Se eu tenho o I sozinho de um lado, quer dizer que eu passei o R inverso para o outro lado, não é? Então, isso aqui, gente, é o inverso da minha resistência. Ou seja, vou escrever aqui,
1 dividido por R equivalente é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. Tá vendo? Essa fórmula, ela vem daqui. Ela vem dessas duas restrições que identificam um elemento, um conjunto em paralelo. Se eu tenho mais de 2, eu uso a fórmula assim. E se eu tenho 2, que é o caso mais comum, vocês já até falaram para mim que vocês sabem que a fórmula é o produto pela soma. De onde que eu cheguei nessa fórmula aqui, gente? Ela caiu do céu? De onde que ela vem? Como que eu chego nessa fórmula? Deixa eu mostrar para vocês. Eu parto daqui, ó. O que eu vou fazer? Eu estou somando duas frações. O que é a primeira coisa que eu faço quando eu somo duas frações, gente? MMC? MMC, isso aí. Então, o MMC de R1 e R2, como não tem valor, eu não sei, mas eu tenho certeza que um múltiplo comum é R1 vezes R2. Então, 1 dividido por R equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1, R2. R1 vezes R2 dividido por R2, R1. Só que isso aqui está invertido. Então, eu desinverto para ter o R equivalente. Tcharam, a fórmula que vocês aprenderam. Tá bom? É só fazer MMC quando eu tenho dois resistores. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo? Por enquanto tá indo. Na hora dos exercícios, vai ter dúvida, mas aí nós perguntamos. Eu tenho um vídeo com 2 exercícios inteiros resolvidos passo a passo. Eu não sei se vai dar tempo de fazer hoje, mas se não der, eu vou passar ele para vocês assistirem na sexta. Então, vamos lá. Aqui... Ah, meu Deus. Eu não imaginei que ia ser tão rápido, porque eu não achei que vocês iam estar sabendo disso já. Então, finge que vocês não viram nada. Tcharam, vamos lá. Vamos calcular as correntes aqui nesse circuito. Primeira coisa que eu vou fazer é o paralelo de 4 com 12. Então, paralelo de 4 com 12 vai ser 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. Aí, gente, uma dica. Quando vocês estiverem trabalhando com fração na mão, não multiplica, não. Deixa por multiplicar por último. Por quê? Olha aqui, 4 vezes 12 dividido por 16. 16 é 4 vezes 4. Então, daqui, ó, corto, 12 por 4, 3. Tá? Se vocês tivessem multiplicado, vocês iam ter um trabalho extra à toa. Então, eu sei que o meu resistor equivalente... Sai. Vai ser um resistor de 3 ohms. Então, 3 ohms. Qual que era a tensão? 6 volts. Ótimo. Qual que é a corrente? 2 amperes. 2 amperes. 2 amperes. E aí, gente, como é que eu faço para calcular a corrente aqui no meu resistor de 4 e no de 12? Como que eu faço? Multiplica. Sabe a tensão, não é? Desculpa. É a lei do nó? Não, a lei do nó você já foi lá para frente na matéria. Tem um jeito mais então fácil. foi mal, desculpa. Tem um jeito mais fácil, muito mais fácil. Eu tenho 6 volts, gente. 4 ohms. Não, você tá... Assim, dá para usar, mas não, você está muito sofisticado. Olha aqui. 6 volts, 4 ohms, que é a corrente? 1,5 ampere. Isso, 1,5.
Tá, gente, eu apliquei lei de Ohm. Não tem mistério, não. O outro dá 0,5 amperes. 500 miliamperes. Isso. Vou colocar 0,5 por enquanto. Mas normalmente a gente escreveria 500 miliamperes, tá? Vou pôr 0,5 só para vocês verem que somar 1,5 com meio dá 2. O que aconteceu, gente? A corrente se distribuiu, se dividiu entre esses dois resistores. Ou seja, eu tenho um divisor de corrente. Como que eu faço um divisor de corrente? Como vocês já viram, eu vou pular para o exemplo. Que eu acho que o exemplo vai ser melhor do que eu ficar deduzindo fórmula com vocês. Qual que era o que eu usei? Era 4 e 12. 4, 12. E tinha 2 amperes descendo aqui. Como que eu faço para distribuir essa corrente aqui? Primeira coisa, gente. Vou chamar aqui de I1. Vou chamar aqui de I2. Ah, e uma coisa. Divisor de corrente só funciona com 2 resistores em paralelo. Se eu tiver vários, eu tenho que fazer se eu tiver N, eu tenho que fazer o paralelo de N-1 e aplicar o divisor ali num conjunto só com 2, tá? Não é igual ao divisor de tensão, não. Qual que é a fórmula, gente? Divisor de corrente. Se fosse divisor de tensão, o que vocês fariam? Se fosse divisor de tensão, vocês iam falar assim, ué, R1 dividido por R1 mais R2 vezes a corrente total. E é quase isso, mas tem um detalhe. Aqui não é 1, aqui é 2. Então, veja, a fração do R1 envolve o resistor oposto. Alguém me justifica isso aqui? Faz sentido isso? Por quê? Professor, qual dos dois você identificou como R1 e R2 aí? O da esquerda é 1, o da direita é 2, ó. Tá um índicezinho aqui. Ah, tá, de corrente, explicando qual que é. Por que, gente, quando eu quero calcular a corrente no 1, eu uso no numerador o valor da resistência do 2? Por que eu troco? Porque depois, quando somar as duas, vai ter que dar a corrente total, não? Não, mas se eu não trocasse, eu podia somar que ia dar corrente total. Isso não justifica. Quem mais chuta? Ué, é só porque na fórmula... Só porque o quê? É porque nós estamos procurando do 1, né? Uhum. Então, na fórmula, tem que ser a inversa, tem que ser a outra. É isso, mas por quê? Me dá uma boa razão para isso. Sabe por quê, gente? Diferentemente da tensão, que quanto maior o valor da resistência, maior a tensão, a corrente é oposta. Quanto maior a resistência, a corrente cresce ou diminui quando a resistência aumenta? Se aumenta, diminui. Então aqui, ó, a corrente vai no sentido inverso da resistência. A corrente aumenta, a resistência diminui. Se eu colocasse o meu próprio valor aqui no numerador, eu ia falar que quanto maior a minha resistência, maior a minha corrente, que não faz sentido algum. Não faz sentido isso. Outra coisa, imagina que o R2 fosse uma resistência muito, muito, muito grande. Então, o que ia acontecer? A corrente toda ia passar por R1. Tá? Vejam que quando o meu vizinho é gigante, a corrente toda desvia para mim. Então, a minha corrente cresce quando a resistência do vizinho aumenta. Fez sentido, gente? Repete só essa última coisa que o senhor falou, professor. Olha aqui, ó. Imagina esse caso aqui. Imagina que eu tenho
uma resistência normal aqui, e aqui eu tenho uma resistência enorme. Quando a resistência do meu vizinho aumenta, quando R aumenta, a minha corrente aumenta. Você concorda comigo? Porque se a corrente não vai passar pelo meu vizinho, ela vai passar por mim. Concorda? Sim. Tem que só ver lá, né? Entendi. Oi? Pera, vocês falaram ao mesmo tempo, não deu para entender. Ela vai passar em quantidade maior pela outra resistência. Pela outra, isso. Então, quanto maior a resistência do meu vizinho, mais corrente é desviada para mim. Então, a minha corrente é proporcional à resistência do meu vizinho, e não à minha própria resistência. Fez sentido agora, gente? Agora sim. Fez. Beleza. Então, vamos fazer aqui o cálculo com números, né? Qual que vai ser, que a gente já sabe a resposta. A corrente 1 vai ser o quê? Vai ser 12, vai ser o outro. 12 dividido por 4 mais 12, vezes a corrente total, que é 2 amperes. Vamos fazer essa conta? 12 vezes 2, dividido por 4 vezes 4. Então, olha o que vai acontecer. 12 por 4, aqui sobra 3. Aqui fica 1 meio, ou seja, dá 3 meios. 3 meios é o famoso 1,5 amperes, que a gente tinha achado aqui, ó, 1,5 aqui. Deu para entender, pessoal? Deu. Deu? Considerações finais e considerações práticas. Quero falar um pouco, vou tentar sempre falar um pouco sobre coisas práticas no final. Se eu faço o paralelo de dois resistores iguais, eu sempre obtenho a metade do valor. Tá? Por que isso? Se você colocar naquela fórmula, que é aqui, ó, R equivalente, vamos supor aqui que é 2, então fica 2 vezes 2, dividido por 2 mais 2, isso aqui deu 1, dá metade, tá? Sempre. Então, quanto que dá o paralelo de 10 kΩ com 10 kΩ? Dá quanto? 5. Sem fazer conta. Então, isso já facilita a vida de vocês. Outra coisa. Quando a gente fez o paralelo de 4 com 12, a gente obteve 3. Veja que 3 é menor do que o mínimo entre 4 e 12. Ou seja, 3 é menor do que 4. Isso não foi uma coincidência. Sempre que eu faço o equivalente de resistências em paralelo, o resultado é menor do que o menor dos dois valores. Por que que isso acontece, gente? Por quê? Alguém quer tentar chutar um porquê antes de eu explicar? Por que que vocês acham que isso acontece? Bom, o elétron vai procurar o caminho mais fácil, né? Então, ele vai tender a ir para o caminho mais fácil e o outro vai tentar ir para o mais fácil, vai reduzir a resistência. Isso aí, é isso aí. É uma boa explicação. Gente, não tem como eu adicionar um caminho alternativo e ficar mais difícil para o elétron trafegar. Imagina uma analogia aqui da estrada. Olha aqui, ó. Você tem aqui Araxá, e aí você tem BH. E a gente tem aqui a 262. Imagina que alguém vem e constrói uma outra estrada. Independentemente da qualidade dessa outra estrada. Vamos supor assim, ó, se essa outra estrada for muito boa, ficou mais difícil ou mais fácil ir de Araxá para BH?
Se a outra for Ficou muito... mais difícil, tá tendo que fazer a curva. Não. Imagina que ela é melhor, tá? Imagina que a distância é a mesma. Fica mais fácil. Porque ó, se eu tenho uma estrada muito boa que liga Araxá-BH, eu falo assim, não vou pela 262, vou pela muito boa. Mas vamos supor que a obra aqui dessa outra foi péssima, horrível, é uma estrada toda esburacada, longa, uma porcaria. Ficou mais difícil de ir para BH? Ficou mais difícil? Ficou. Não, gente, eu posso ir pela antiga. Não vai ficar, mas ela ficou, mas a gente vai pela outra. Isso. Então, quando eu tenho uma estrada horrível, já ia falar um palavrão aqui, uma estrada muito destruída, na pior das hipóteses, eu finjo que ela não existe e continuo indo pela que eu ia anteriormente. Isso aqui é igualzinho acontece com a corrente elétrica. Imagina que eu tenho um resistor aqui. Tem um resistor, sei lá, de 1 kΩ. E aí, meus elétrons estavam passando por esse resistor. Se eu coloco um caminho bem mais fácil, então eu coloco aqui um resistor de 10 ohms, por exemplo, o que vai acontecer? Os elétrons vão olhar para esse resistor e falar assim, nó, que beleza, nós vamos passar 90%, vai passar por aqui. Então, se eu coloco um resistor mais fácil dos elétrons passarem, os elétrons desviam mais para aquele resistor. E se eu coloco um resistor aqui gigante, se eu adiciono um caminho alternativo péssimo, tipo 1 mega ohm, o que acontece aqui com os meus elétrons? Onde que eles vão passar? Nunca. Isso, eles vão falar assim, não, tudo bem, vou fingir que nem existe esse caminho aí. Ou seja, a resistência... Mesmo assim, vai ter passagem de elétrons, né? Vai ter um pouquinho de nada. Então, gente, o que acontece? Quando eu adiciono resistências em paralelo, eu tenho obrigatoriamente que reduzir o valor da minha resistência. Porque não tem... Reduzir ou ficar igual, né? Se for um valor muito horrível, muito grande. Porque eu não tenho como adicionar um caminho extra e dificultar a passagem. É impossível, porque no pior das hipóteses, o elétron continua passando pelo caminho original. Ok? Deu para entender essa analogia aqui? Deu. Então, na maioria das vezes, quando tiver paralelo no circuito que a gente for executar, maioria das vezes, sempre vai ser o valor igual. Isso que você quis explicar? Não vai ser igual, mas o que eu vou falar... Próximo. Isso, se não for próximo, olha o que acontece. Vamos colocar aqui valores que não são... Vamos colocar valores próximos, tá? Eu vou colocar aqui uma fonte de corrente. Eu gosto desse simulador de circuito porque ele tem aqui essas coisinhas verdes. Dá para vocês verem as coisinhas verdes aqui? Positivo. Então, vejam, gente. Quando eu tenho resistores de valor próximo, vocês vejam que tem mais corrente passando pelo de 1K e menos corrente passando pelo de 2K. Mas mesmo assim ainda tem corrente passando. Se eu coloco um resistor aqui muito grande, o que aconteceu com a corrente? Ó? Ela desvia toda para o de 1K. É como se o outro ali não existisse. Se eu coloco um resistor muito pequeno, ele passa a pegar praticamente toda a corrente para ele. Então, gente, outra facilidade de conta para vocês. Eu não quero... Opa, cliquei no trem errado. Eu não quero que vocês façam conta não, tá? Não me façam conta não. Quanto que dá o paralelo de 1 kΩ com um resistor de 10 ohms? Quanto que dá aproximadamente esse paralelo aqui, gente? 10 ohms. 10 ohms, parabéns. Quanto que dá o paralelo de 1 kΩ com 1 mega ohm? Dá quanto, mais ou menos? 1 kΩ.
Dá 1 quilo. Isso. Então, sempre que eu tiver o paralelo de um resistor pequeno em relação... desculpa, aqui no caso pequeno é o 10, né? De um resistor pequeno em relação a outro, o paralelo dá o menor. Tá bom? Então, isso facilita demais as contas. E por que eu estou falando isso? Porque na eletrônica, como a gente vai fazer isso? Nossa, vocês nem imaginam tanto em eletrônica aplicada 2, que a gente vai olhar para 2 resistores e falar assim, esse perto desse é muito grande, então esse paralelo aqui dá tanto. E ignorar a conta exata. A gente vai olhar demais. E agora uma coisa prática, da vida de vocês. Imagina, gente, que eu tenho aqui uma lâmpada e eu tenho duas lâmpadas, para não dar ideia errada de vocês. Tenho 2 lâmpadas. E eu ligo essas 2 lâmpadas. Quando eu ligo essas 2 lâmpadas, eu vou representar cada lâmpada por um resistor. No mundo real, quando eu ligo essas 2 lâmpadas, eu estou colocando elas em série ou eu estou colocando essas lâmpadas em paralelo? Na casa da gente. Paralelo. Paralelo, por quê? Porque se fosse em série, é uma na sequência da outra, lógico que a iluminação ia diminuir. Isso, olha aqui. Se eu tenho olha aqui que interessante. Se eu coloco as 2 lâmpadas em série, o que acontece? O que aconteceu com a resistência equivalente aqui? Ela é maior do que a resistência de uma lâmpada, não é? Não é? Porque se eu somo série, a resistência equivalente cresceu, não cresceu? Isso. Então, o que aconteceu com a corrente que estava passando pelo meu circuito? Diminuiu, isso. Minha corrente diminuiu. Então, cada lâmpada brilha só um pouquinho. No mundo real, o que acontece? Isso aqui é uma versão ultra simplificada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se eu tenho aqui, 2 lâmpadas que eu represento por resistores, e eu tenho aqui os interruptores abertos. Se eu ligo uma lâmpada, vem cá e fecho o interruptor, começa a circular uma corrente. Se eu ligo outra lâmpada aqui em paralelo, o que acontece com a minha corrente? O que acontece com a corrente? Aumenta? Aumenta. Isso. A corrente aumenta. Então, sempre que eu vou adicionando carga, olha aqui, uma coisa que a gente tem que saber. Adicionar carga quer dizer reduzir a resistência vista pela minha fonte. Porque aí vai exigir mais corrente. Então, quanto mais cargas eu aciono, eu coloco ali em paralelo, a resistência equivalente diminui, e diminui, e diminui, e a minha corrente vai aumentando. Tá? Por que o disjuntor de casa antiga, gente? Por que o disjuntor da casa antiga desarmava? Por quê? Quando a gente ligava a lâmpada, ligava o ferro, o chuveiro, por que o disjuntor desarmava? A corrente aumentava demais? Isso. Olha aqui, a casa mal feita, aí, coisas práticas. A gente não mistura o circuito de iluminação com o circuito de chuveiro. Só que aqui no Brasil, a gente sabe que as pessoas fazem, até hoje ainda fazem, né, as instalações elétricas daquele jeitinho. Então, na casa da minha avó, caso real, como é que era a instalação elétrica? Imagina que aqui, tinha uma lâmpada. Gente, eu não sei desenhar, não. Isso é uma lâmpada. Não, pera. Pelo amor de Deus. Eu vou só fazer umas caixinhas aqui. Aqui, uma lâmpada. Aí tinha outra lâmpada. Aí tinha aqui, o ferro. E tinha o chuveiro. E isso, gente, é o jeito errado de fazer, tá? Não façam isso. Algum dia vocês for mexer com isso, pelo amor de Deus, não façam não. Mas é o que acontecia, né, na prática. Imagina que cada um desses componentes seja representado por uma resistência. Então, alguém ia lá,
ligava uma lâmpada. Pá, começava a circular uma correntezinha aqui. Ia lá, ligava outra lâmpada, uma corrente maior. Ia lá, ligava um ferro. Nossa Senhora, já dava um trem. Aí a pessoa ia lá, ligava o chuveiro. Ia lá para cima. O que acontece? O seu disjuntor fala assim, opa, tá passando uma corrente maior do que devia. Ele vai lá e abre o circuito para evitar que pegue fogo. Tá? Então, isso aqui é uma associação em paralelo de resistências. Paralelo, paralelo e paralelo. Isso aqui é uma associação em paralelo. Quanto mais resistência em paralelo eu coloco, a resistência equivalente, ela vai caindo, caindo e caindo. Quanto mais a resistência equivalente cai, maior a corrente. Deu para entender, gente? Isso aqui fez sentido? Para mim fez. Fez? Eu sei que eu passei 5 minutos, mas eu queria falar o porquê que em casa velha a lâmpada fica mais fraca quando a gente liga o chuveiro. Posso passar mais 5 minutinhos, pessoal? Pode. Vamos lá. Por que na casa velha... Alguém quer chutar? Por que em casa velha, quando eu ligo o chuveiro, a lâmpada ficava mais fraca, aquela lâmpada incandescente? Por quê? É circuito em série ou não tem nada a ver? Tem a ver com um pouco de circuito em série. Olha o que acontece. Existe uma coisa que a gente vai chamar de circuito misto, que vai ser o alvo da próxima aula. No mundo real, olha aqui, ó, você tem uma fonte, né, que vem lá da CEMIG, e aí você tem o cabeamento que leva até uma lâmpada. Então, isso aqui é a lâmpada. E a pessoa colocava o chuveiro no mesmo circuito da lâmpada. Erradíssimo, mas acontecia, tá? E aí, gente, o que acontece? Isso aqui é um fio. A gente representa aqui no circuito como se esse fio não tivesse resistência. Mas a gente viu nas aulas passadas que o fio tem resistência, não tem? Então, olha aqui. Esse fio tem uma resistência. É pequena? É pequena, mas ela está lá. E aí, pessoal? Quando eu conecto... Isso aqui é o chuveiro. Quando a pessoa liga a lâmpada, olha o que acontece. Liguei a lâmpada. Eu tenho uma resistência aqui pequena e eu tenho uma resistência aqui da lâmpada que é relativamente grande também. Então, eu tenho uma corrente razoável passando aqui e está tudo bem. Por quê? Se essa corrente não é muito grande, a queda de tensão aqui é R vezes I. Essa queda de tensão é grande ou ela é pequena? Pequena. Pequena. Então, está tudo funcionando. Aqui eu tinha meus 127 volts. Aqui nessa lâmpada vai chegar 122. Está tudo bem. A lâmpada vai funcionar, ninguém vai sofrer por causa disso, não. Aí, chegava alguém e ligava o chuveiro. A resistência do chuveiro, ela é grande ou ela é pequena? Frente à da lâmpada, gente. É grande. Ela não é grande? Não. Ela é chuveiro... pequena porque a corrente... Isso, pode falar. Você vai falar certinho. Ela é pequena porque a corrente é relativamente maior, né? Isso. Lembra daquela fórmula da aula passada, gente. Potência igual a tensão ao quadrado dividido pela corrente. Isso, potência grande para uma mesma tensão, resistência pequena, tá? Então, a resistência do chuveiro é uma resistência pequena também. Então, quando eu faço o paralelo da resistência do chuveiro com a da lâmpada, o que acontece? Isso aqui, esse resultado desse paralelo vai dar mais ou menos o que, gente? Vai tudo pro pequeno. Vai tudo pro pequeno. Então, tem uma resistência pequena. Agora, olha que beleza. Eu tenho uma resistência pequena aqui e eu tenho uma resistência aqui relativamente pequena também. Vamos aplicar divisor de tensão para a gente entender o que acontece. Eu tenho aqui uma resistência equivalente. Essa aqui é minúscula.
e essa aqui é pequena. O que vai acontecer? Eu vou ter um divisor de tensão aqui. Então, gente, o que vai acontecer? Aqui não vai chegar mais aqueles meus 122. Vai chegar ali, ó, 110. E eu vou ficar aqui, ó, com mais tensão retida na minha fiação. Tá dando para vocês entenderem? Tá. E aí eu vou aplicar uma tensão menor na minha lâmpada, por isso que a lâmpada fica menos brilhante. Fez sentido? Sim, porque a maioria foi para o chuveiro. Sim, eu estava tendo uma conversa também, porque agora que apareceu para mim a imagem lá. Não é que isso, a maioria foi para o chuveiro, mas o importante aqui é a queda na fiação. Se a fiação não tivesse resistência, não ia ter problema nenhum. A lâmpada não ia ficar mais fraca. O importante é que existe uma resistência série da fiação. Então, a resistência série da fiação, quando passa mais corrente por ela, o chuveiro vai puxar mais corrente, então essa resistência vai passar a ser mais significativa e o divisor de tensão, que a gente estudou ali na primeira parte da aula, vai ser mais significativo. Então, o que acontece? A minha lâmpada fica menos brilhante. Tanto que quando, pelo menos na casa da minha avó, era assim, a pessoa desligava o chuveiro na hora, fazia só, você via a lâmpada ficando mais forte. É só na casa de favor, não, porque hoje em dia ainda tem isso demais. Eu sei que ainda tem, mas é porque o caso concreto que eu conheci era a casa da minha avó. Então, gente, por que eu quis falar disso aqui para vocês? Vejam que a gente estuda série paralelo, não é só para a gente resolver circuito que está no exercício do livro. A gente pode aplicar isso ao dia a dia, entender as coisas elétricas que a gente vê. Tá? Então, isso aqui é um exemplo, sem fazer conta, né? Um exemplo prático de como que a gente pode usar esses conceitos para entender um pouco, pelo menos a nossa casa. No meu caso, a casa da minha avó. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Se vocês não tiverem dúvidas... Não, pode falar. Por enquanto, tranquilo. Tá bom. Se vocês não tiverem dúvidas, a nossa próxima aula, ela é assíncrona. E aí, eu tenho 3 vídeos. Aí vocês vão falar, meu Deus do céu, que tanto de vídeo. Mas 2 vídeos, vocês viram agora comigo. Um vídeo é uma revisão de associação série. Um vídeo é uma revisão de associação em paralelo. Então, só quem quiser rever precisa ver. E aí, o vídeo novidade é o associação mista, que eu faço exemplos de associação mista, que é a matéria nova. Então, para sexta-feira, eu vou passar esses 3 links. Vocês não são obrigados a ver os 2 primeiros, assim, não custa, né? Mas são vídeos curtinhos. Mas o terceiro, que é de associação mista, vocês têm que ver, que é a novidade. Tá bom? E aí, na semana que vem, nós vamos, na segunda-feira, fazer um monte de exercício aqui ao vivo, mandar vocês fazer, porque isso é uma matéria que as pessoas costumam confundir bastante. Ok, pessoal? Ok. Ok, Matheus. Então, vou parar a gravação aqui. Obrigado pela participação.